Gente, quando eu falei ontem aqui, no vídeo de ontem, que o Flamengo deveria ter sido a base, o time base da seleção brasileira em 1982, alguém me questionou aqui sobre, tá bom, o Flamengo é o time base, mas qual seria o time então, né? Então, deixa eu dizer aqui, o primeiro ponto é o seguinte: quem era melhor? O Flamengo de 1981 ou a seleção brasileira de 1982? E aí eu respondo para vocês sem medo de errar. O melhor time era o Flamengo de 1981, né? Por quê? Porque em termos técnicos, né, a seleção de 1982 podia ser até um pouco melhor, mas não muito melhor, mas um pouco melhor, né? Só que o Flamengo de 1981 era ótimo em termos técnicos, né? E em termos táticos, o Flamengo de 81 era absolutamente brilhante, né? Eu volto a repetir, o maior time que eu já vi jogar na minha vida. Eu sou vascaíno, tá, gente? Sofri muito com esse time, né? Mas foi o maior time que eu já vi jogar na minha vida, né? Não tem um Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, Neymar e Luizito Soares que vença, né? O melhor time que eu vi foi o Flamengo de 1981, né? Então aquele time era tecnicamente ótimo, taticamente ele dava um show, né? Por exemplo, coisas avançadíssimas para a época. Para a época era comum você jogar com um ponta recuado, né? Um ponta que na hora de defender ele vinha reforçar o meio campo. Pois é, o Flamengo fazia isso com os dois pontas. Com os dois pontas, com o Tita e com o Lico, né? Então ambos quando avançavam, eles botavam o time num 4-3-3, né? E quando defendiam, eles botavam o time num 4-5-1. A coisa assim, fora de série para a época do ponto de vista tático, né? E tinha outra, além disso, eles trocavam de ponta, né? A princípio o Tita era o ponta direita e o Lico era o ponta esquerda, mas o Tita ia para a esquerda e o Lico ia para a direita para confundirem o adversário, né? Bom, e o meio-campo era muito consistente, né? Com o Zico, o maior jogador brasileiro que eu já vi, né? O Adílio, que era um municiador de bola excelente, o Andrade, que segurava ali a defesa e sabia sair jogando, né? É... Então, era um time que era ótimo, né? Dois laterais ofensivos e criativos, o Leandro e o Júnior, né? Marinho e Moser, uma zaga de dois jogadores que tinham técnica e tinham muita força, né? Raul, um excelente goleiro. Então, quer dizer, vai falar o que desse time? O time é formidável, um time muito bom, muito à frente do seu tempo, taticamente inclusive, né? Além de tecnicamente. Então, respondendo à pergunta de quem me questionou, como é que poderia ser a escalação da seleção brasileira de 1982 com o Flamengo sendo o time base? Eu colocaria assim: Leão do Grêmio, né? Leandro do Flamengo, Oscar do São Paulo, Edinho do Fluminense e Júnior do Flamengo. Falcão da Roma, Adílio do Flamengo e Zico do Flamengo. Ataque: Tita do Flamengo, Sócrates do Corinthians e Lico do Flamengo. Sendo que, obrigatoriamente, eu disse obrigatoriamente, você teria que botar o Nunes no segundo tempo, né? Por quê? Simplesmente porque a dupla que o Nunes e o Zico faziam era uma dupla formidável, né? Uma dupla imparável, né? O Nunes já sabia onde o Zico ia botar a bola, né? O Zico já sabia onde o Nunes ia estar. Então, Nunes e Zico era garantia de muito, muito, muito gol, né? Então, o Nunes teria que jogar.
nem que fosse só no segundo tempo, né? Quem sairia para o Nunes entrar? Ou o próprio Sócrates, já que o Sócrates não era jogador de muito fôlego, então que se aproveitasse o Sócrates por 60 minutos, vamos dizer assim, depois entrava o Nunes, com toda a sua força física, né? Ou então, em alguns casos, poderia se tirar o Adílio, com o Sócrates indo para o meio fazer a função do Adílio e o Nunes entrando de centroavante. Olha, cara, esse time ele não perdeu o Mundial. Eu tenho certeza que não perdeu o Mundial. Tá? E não é para exaltar aqui o Flamengo, eu volto a dizer, eu sou vascaíno, né? Mas, pô, os caras jogavam pra caramba. Pode dizer o que é, né? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela sua assistência.